Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: seja uma pessoa determinada. Para se obter a vitória em qualquer setor da sua vida, você deverá seguir 5 passos, os quais estão relatados no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Versículos 12 a 14 diz assim: No dia seguinte, quando saíram da Betânia, tiveram fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora versículos 20 a 23. Diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O primeiro passo é ter fé em Deus. Mas o que é fé? Nós sabemos o que está escrito e definido em Hebreus 11:1, que diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Ter fé em Deus significa ter confiança que Deus fará e confirmará suas declarações a nosso respeito. Há 2 tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural quase todos possuem, mas no mundo espiritual ela é inoperante. Ela atua somente no domínio da mente. A fé sobrenatural vem do Espírito. Ela vem a ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A nossa fé precisa estar somente em Deus. Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. Isaías 42:8. A fé sobrenatural surge quando ouvimos a palavra do Senhor. Não é o desejo que temos de obter uma bênção, é a convicção que se aposta do nosso espírito que aquela bênção já nos foi suprida por Jesus. Ouvir a palavra de Deus não significa escutar a mensagem, mas ouvi-la e colocá-la em ação. Alguns estão procurando ver para então usar a palavra, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Se você é um daqueles que tem que ver para crer, pare de contar com a ajuda de Deus, porque em Hebreus 11:6 está escrito: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mas agora mesmo, a fé já está presente em sua vida. Quando você ouvir a palavra, a fé virá. O segundo passo é falar ao monte. Está escrito, Marcos 11:23, primeira parte: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, você pode ficar anos orando, pedindo, jejuando e esperando em Deus, e nada irá acontecer. É necessário que você fale ao monte, ao problema, à doença, à miséria, à dor, que saiam da sua vida. Não é Deus que se dirigirá ao seu problema e exigirá que ele saia de você. É você quem tem que fazer isso. Deus já fez a parte dele em relação à nossa libertação total dos problemas. Agora é preciso que façamos a nossa parte. O que remove montanhas é a nossa palavra e não a fé. A fé é necessária. É o primeiro passo para a vitória. Mas quem der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não será feita. Agora, neste momento, mande o mal que está em sua vida ir embora. Fale ao seu problema, ao seu monte, e ordene que se erga e se lance no mar, em nome de Jesus. O que remove montanhas, cura as enfermidades, soluciona os problemas e amarra Satanás é a nossa palavra. Em João 14:13 está escrito: E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Na língua grega, a palavra pedirdes está mal traduzida. Deveria ser determinardes. Assim, não precisamos pedir a bênção e sim determinar, exigir, mandar, ou seja, tomar posse daquilo que aprendemos pela palavra que nos pertence. Deus é onipotente e todo-poderoso, porém, Ele só pode fazer o que você permite que Ele faça em sua vida. Deus responde à fé. Alguns argumentam que, sendo Deus onipotente, Ele pode fazer com que as pessoas façam o que Ele quer. No entanto, se isso fosse verdade, Ele faria todos os pecadores serem salvos e todos os cristãos devolverem os seus dízimos. Não. Deus deu ao homem o livre arbítrio e Ele não violará a vontade das pessoas. Entretanto, muitos acreditam, qualquer que seja a vontade de Deus, Ele tão somente a fará. Se for da vontade de Deus querer curar-me, Ele o fará. Se Ele não me curar, é porque não foi da sua vontade. Mas note que Deus não pode fazer nada que você não lhe permita em sua vida. Você tem um papel a desempenhar para receber as bênçãos de Deus, incluindo a cura. Por exemplo, de Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. O homem é um agente moral livre e tem a habilidade e o direito de fazer as suas próprias escolhas na vida. Ele pode abrir a porta do seu coração e escolher aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e nascer de novo, ou pode escolher rejeitar a Jesus. Mesmo após ter nascido de novo, você não perde a sua vontade ou seu direito de escolha. Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Você faz as suas próprias escolhas na vida. Por quê? Por uma razão. Seu corpo é a morada na qual você, o seu espírito, vive. Você é o único com autoridade sobre essa morada, sobre o seu próprio corpo. Sendo você o único com autoridade sobre o seu próprio corpo, você pode deixar a palavra de Deus entrar em seu coração com sua saúde e cura, ou abrigar os pensamentos e sintomas malignos com suas doenças e enfermidades. Você tem a escolha do que fará com a palavra de Deus. Você atentará a ela? Você inclinará os seus ouvidos a ela? Você a manterá diante dos seus olhos e no meio do seu coração? Se você o fizer, a palavra de Deus se transformará em cura, saúde e vida para você. Ela será um remédio infalível para todo o seu corpo e para qualquer circunstância da sua vida. A palavra de Deus sempre é um remédio infalível para todos os problemas da vida dos que atentam a ela e a colocam em primeiro lugar. Na verdade, as pessoas carregam sobre si mesmas muitas das dificuldades que experimentam na vida. É claro que o diabo as mantém acomodadas no erro também. Quase todas as lágrimas derramadas são egoístas. Se as pessoas apenas fizessem o que diz a Bíblia, ser-lhes-ia poupado muito sofrimento. Você pode economizar muito sofrimento na vida apenas inclinando os seus ouvidos às razões de Deus. Você precisa inclinar os seus ouvidos para o que diz a palavra de Deus sobre cada setor da vida. Quando você obedece a uma parte da Bíblia, torna-se mais fácil obedecer às outras. Por outro lado, se você desobedece a palavra de Deus ao longo de uma linha específica, torna-se mais fácil desobedecer a palavra em outras áreas. E quando você está em desobediência, é aberta uma porta para o diabo tentar operar na sua vida. É bem melhor escutar a Deus e prestar atenção ao que diz a Bíblia. Nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para toda a palavra de Deus e deixá-la ser a autoridade final em nossa vida.
palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Você pode inclinar seus ouvidos às razões de Deus, se quiser, ou pode fechar seus ouvidos a elas. Apenas apresente sua petição ao Pai Celestial e peça com fé. Ele só pode lhe dar se você pedir, determinar, permitindo-lhe que o faça. De que outra forma você lhe dá permissão? Inclinando os seus ouvidos às suas razões, pedindo-lhe com fé baseada na sua palavra. Então, ele pode fazer suas bênçãos fluírem, pois é fiel à sua palavra. Deus tem falado conosco através do seu Filho Jesus. E o que mais Jesus está nos falando? Nós sabemos que em Atos 10:38, Jesus andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, não é mesmo? Ao curar todos os que estavam oprimidos pelo diabo, Jesus nos dizia que Satanás é o opressor. Jesus é o Salvador. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e virtude para ser o libertador. Ele é o que cura. Algumas vezes, você ouve pessoas dizerem que a vida é um mistério. No entanto, não existirá mistério algum se você entrar no livro que soluciona todos os mistérios, a Palavra de Deus. Ser-lhe-á revelado qualquer mistério em vida. Veja que o Espírito Santo é o professor. Ele te guiará em toda a verdade. Portanto, não há qualquer mistério sobre a vida. É simples. Satanás é o enganador. Satanás é o atormentador. Satanás é aquele que traz enfermidades e doenças. Ele é o autor das enfermidades e das doenças. É o opressor e o nosso adversário, o ladrão e o mentiroso. Entretanto, Jesus salva-nos e nos liberta. É muito simples e fácil ver que quando você inclina os seus ouvidos para o que Deus diz em sua palavra, ela o liberta daquilo que tentaria prendê-lo. E quando Satanás finalmente for eliminado da terra, diz a Bíblia, não haverá nada para ferir ou destruir. Logo, algo que fere ou destrói deve vir de Satanás. Ele deve ser a fonte, porque quando é eliminado, nada mais fere ou destrói. Note que algumas pessoas leem a palavra de Deus e ainda ignoram o fato de que Jesus é aquele que cura. Pensam que se estão doentes, Deus deve ter colocado enfermidade nelas ou pode estar tentando ensinar-lhes algo. Porém, se você entrar na palavra, o Espírito Santo iluminará sua mente e o seu espírito, e você verá que Deus é o que cura. Você verá que Satanás é o único que tenta ferir as pessoas com enfermidades e doenças, não Deus. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A Bíblia diz que devemos inclinar nossos ouvidos às razões de Deus. E é dessa maneira que recebemos vida com abundância. Foi o próprio Jesus que disse que Satanás é o ladrão que rouba, mata e destrói. Então sabemos que qualquer coisa que fere ou destrói, eu repito, é de Satanás e não de Deus. Enfermidades ferem e destroem, mas Deus as cura. Deus não coloca enfermidades nas pessoas. Segundo João 10:10, Jesus veio para que tivéssemos vida com abundância e não enfermidades ou doenças. Temos visto pessoas atacadas por enfermidades e doenças dizerem, bom, Deus deve ter colocado isso em mim por algum propósito. Ele provavelmente tem algum plano grande e místico em mente. Ele deve estar tentando me ensinar alguma coisa. As pessoas que acreditam nisso estão sendo joguetes nas mãos do diabo. As bênçãos, a cura e a saúde que Deus quer que aproveitemos estão sendo-lhes roubadas. Deus é o Deus da cura. A vontade de Deus é que você esteja bem. Ele até forneceu informações de como permanecer bem. Ou seja, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina os teus ouvidos. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Isso sustenta o motivo pelo qual a cura
é da vontade de Deus. Ou ele não nos teria dito como receber cura e saúde para o nosso corpo. Se a enfermidade fosse a vontade de Deus para os seus filhos, por que ele nos diria como sair da sua vontade sendo curados? Deus providenciou a nossa cura através das feridas de Jesus na cruz do Calvário. Mateus 8,17 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ou 1 Pedro 2,24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. De acordo com a palavra de Deus, já fomos sarados pelas feridas de Jesus. Isto é um fato consumado na mente de Deus. Portanto, cura e saúde são da vontade de Deus, e não enfermidades e doenças. Agora, temos apenas de receber cura para o nosso corpo, já que nos foi providenciada através de Jesus. As pessoas que não acreditam que curar é da vontade de Deus possuem uma imagem distorcida do caráter e da natureza de Deus. A única maneira de alterarem isso é entrando na palavra de Deus, o remédio infalível. Elas devem inclinar seus ouvidos à palavra de Deus para que possam enxergar o Pai Celestial como ele realmente é. Se escutarem o que diz a palavra, terão a imagem perfeita de Deus no coração e na mente, e seu ponto de vista espiritual mudará e não será mais distorcido. Lembre-se apenas de que a palavra de Deus é um remédio infalível para todo o seu corpo. Se Deus deu-lhe a sua palavra como remédio para enfermidades e doenças, por que ele iria querer que você continuasse doente? Não. Deus quer que você tenha vida abundante, cura e saúde em todo o setor da sua vida. É por isso que lhe deu sua palavra como remédio infalível para todo problema e circunstância que você encarar na vida. Você precisa determinar em nome de Jesus, e então a sua ordem não falhará. O terceiro passo é não duvidar no seu coração. Você pode ter fé em Deus, falar ao problema que saia da sua vida e esperar que isso aconteça. Mas se lá no fundo do seu coração, no seu espírito, duvidar, pode esquecer o que determinou. Quando a pessoa duvida, ela simplesmente está dizendo ao Senhor Deus, em outras palavras, que não crê nele e que ele não merece crédito. A nossa mente pode ser sugestionada de dois modos, negativa e positivamente. Ao ser sugestionada negativamente, a pessoa passa a viver sempre se queixando de tudo e de todos. Para ela, nada presta. Quando alguém é influenciado positivamente, ela se convence do seu sucesso, de que as coisas são lindas, belas e já possui tudo o que necessita. Jesus disse que no coração não podemos duvidar. A nossa mente pode achar que não vai dar certo. O importante é que lá no fundo do nosso ser, em nosso espírito, precisamos ter fé, confiança e não dúvidas. Jesus afirmou que tudo é possível ao que crê. O apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não temos de nos submeter ao inimigo. Somos libertos e resgatados. Somos filhos de Deus. E a única maneira de não duvidarmos no coração é enchê-lo com a palavra de Deus. Não temos que raciocinar sobre o que Deus declara. O nosso espírito deve aceitar a palavra de Deus, o que ela declara, e usá-la para tomar posse da bênção. Quarto passo: crer que será feito o que se diz. Se não duvidarmos no coração, devemos crer, e quem crê se expressa. Jesus está dizendo que devemos crer naquilo que declaramos. Muitos dizem que crerão quando receberem a bênção. Se quisermos receber o que a Bíblia promete, temos de agir conforme as normas estabelecidas na palavra de Deus. É preciso crer que se fará o que falamos. Quando falamos, a obra ainda não está feita, mas será, e isso só ocorrerá se cremos. Não podemos terminar a oração ou dar 2 passos procurando verificar se o milagre aconteceu.
Quando determinamos de acordo com a palavra de Deus, devemos crer no que dizemos e então acontecerá. Você deve continuar dizendo a mesma coisa durante o intervalo de tempo necessário para a obra ser feita. Quinto e último passo: tudo o que disser lhe será feito. Este passo não é nosso, é do Senhor. Muitos vivem derrotados, doentes, passando necessidades, embora sirvam a Deus com todo o coração. Não será por pedir, jejuar ou receber a oração de alguma pessoa consagrada que você receberá a bênção. É por meio do entendimento. Em nome de Jesus, de agora em diante, escreva sua história com sucesso. Não culpe mais Deus pelo seu sofrimento. Até onde vão seus sonhos e desejos? O que determinar, crendo lhe será feito, e é o que terá. A nossa posição como filhos e filhas de Deus é altamente privilegiada. Somos nós que fazemos a diferença. A bênção de que precisamos não depende mais do Senhor, e sim de nós. É diferente, não é? Pois bem, a nossa responsabilidade aumenta na proporção em que aprendemos a verdade. E agora que sabemos como fazer o poder de Deus agir em nosso favor, não podemos ficar nos enganando, tentando fórmulas mágicas inventadas por quaisquer pessoas. Aquele que quer realmente vencer há de tomar as suas decisões sobre o que a palavra revela, pois é a própria palavra que dará a libertação. Deus não falhará em cumprir a sua palavra, temos a garantia de Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Depois que seguir os 4 passos, você deve considerar a obra feita, ainda que os sintomas continuem. Este é o método de Deus, o da fé. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entendemos, Pai, como podemos determinar a nossa vitória, a nossa bênção, porque na cruz do Calvário o Senhor já levou sobre si as nossas doenças, nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós já somos sarados. O Senhor já fez a obra completa, cabe a nós fazermos a nossa parte também, determinando a nossa vitória, a nossa bênção, o nosso milagre. E é por isso que nós estamos aqui usando a palavra de Deus, porque ela diz: tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E nós cremos na cura, na saúde, na provisão, na restauração dos lares, das casas, dos casamentos, da vida sentimental, enfim. Nós cremos que o Senhor veio trazer vida e vida com abundância. E por isso, neste momento, apresentamos diante de Ti cada pessoa que nos acompanha, cada pessoa que está ouvindo, que precisa da cura, que precisa da provisão, que precisa da união, do amor do Senhor na sua vida, na sua família. Mas nós cremos já que o Senhor está fazendo essa obra na vida de cada um que está acompanhando esse vídeo, em nome de Jesus. E por isso nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. E antes de concluir esse vídeo, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo. E tem como símbolo uma semente. Sabe por quê? Porque a semente representa a palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que nós recebemos a nossa vitória, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.